O INPI expediu agora na terça-feira um parecer falando da possibilidade de se alegar o direito de precedência em processo administrativo de nulidade. E caso você não saiba o que seja isso, fica tranquilo que eu vou explicar tintim por tintim o que é cada um desses conceitos e o que isso acarreta na sua vida profissional caso você trabalhe ou queira trabalhar com registro de marca. Bom, primeiro, o direito de precedência é a possibilidade de alguém alegar o direito da marca diante de um uso anterior. Então está lá no parágrafo 1º do artigo 129 da Lei da Propriedade Industrial. É assegurado o direito de precedência a quem já utilizava a marca há pelo menos 6 meses no Brasil. Já o processo administrativo de nulidade é a possibilidade de se anular um registro após ele ser concedido. Então, se esse registro está contra uma previsão legal, contra a Lei da Propriedade Industrial, digamos, pode ser anulado após 180 dias que expedido o certificado de registro. Então, esse é o prazo de 180 dias para se protocolar o processo administrativo de nulidade, o PAN. O que esse parecer muda? Antes desse parecer, se tinha um outro parecer lá de 2009 que se dizia que o direito de precedência só podia ser alegado em oposição. Então, sendo um caso prático, eu, Cassiano, tenho a minha marca, faço o pedido de registro da minha marca e daí esse pedido de registro é publicado e se abre o prazo para oposição, prazo de 60 dias. Daí vem lá um terceiro e vê, eu já uso essa marca há mais tempo que o Cassiano. Eu uso há 8 meses, o Cassiano usa 4. Daí ele vai lá, faz uma oposição ao meu processo, faz um pedido de registro, faz uma oposição ao meu processo, e daí ele impede meu pedido de registro e tem o registro dele concedido. Mesmo o pedido de registro dele sendo posterior ao meu. E agora com esse parecer, isso também pode ser feito em processo administrativo de nulidade. Então após concedido o registro. Sobre isso é importante te trazer 2 conceitos que interferem muito sobre isso. O conceito de sistema atributivo de direitos e o sistema declaratório de direitos. O sistema atributivo de direitos é que é aplicado no Brasil, onde se entende que o Estado atribui o direito à pessoa. Reconhece não, atribui. Então, digamos, quando eu faço o pedido de registro, o INPI examina e ele concede, está lá no artigo 130, se adquire-se a propriedade da marca por meio de registro validamente expedido, uma coisa assim. Então, quando eu faço o pedido de registro, que começa a atribuição do direito da marca para mim. Já o sistema declaratório, daí é o contrário, o Estado reconhece, o Estado ele declara o direito à pessoa. Então, quem deu o direito a ela foi o uso que ela fez da marca, o Estado apenas declarou isso. Nos Estados Unidos é aplicado o direito declaratório, o sistema declaratório, e no Brasil é aplicado o sistema atributivo. E daí, se a gente for falar do direito de precedência, já fica uma confusão, que mas então o direito de precedência é o uso da marca, então é um sistema declaratório, então a gente está aplicando o sistema americano aqui no Brasil. Só que o que acontece? Também tem uma saída para isso, que até o Lélio Schmidt defende, eu sou muito fã desse livro, quem me acompanha aqui sabe. Ele fala que não existe, não só o Lélio Schmidt, outros autores antes já falavam, que na verdade existe um sistema misto no Brasil, e que na verdade nem existiria um sistema puro atributivo, porque a gente aplica também condições do sistema declaratório aqui na nossa lei, quando, por exemplo, impede um registro de má-fé. A pessoa quer roubar a marca da outra, vai lá e faz o pedido de registro, mas ela sabia que a marca era da outra. Então, é uma forma de sistema declaratório. O uso de boa-fé que deu o direito à pessoa antes de registrar a marca. É importante explicar por que o Brasil aplica um sistema tributivo. Porque isso vem desde a primeira lei que o Brasil expediu, lá em 1875, que foi baseada numa lei francesa de 1857, que aplicava o sistema tributivo. Lá, a lei francesa reconhecia que era o Estado que atribuía o direito à proteção nacional da marca. Então, o Brasil, em todas as suas leis, ele foi criando leis com base no sistema atributivo. Porém, o Brasil ele também começou a assinar tratados internacionais, como, por exemplo, o da CUP, que ele até teve influência, em que se aplicava temas de sistema declaratório. Então, a gente já vem há um tempo aplicando esse sistema misto de declaratório e atributivo. Então, beleza, essa questão aí acho que pode ser resolvida. Mas tem uma questão da segurança jurídica que eu falei, porque que isso desestimula as pessoas a fazerem o pedido de registro, e pode ser ruim até os profissionais da área, e outra, que a pessoa vai lá, faz o pedido de registro, tem o registro concedido e pode ser prejudicado 6 meses depois, 2 anos depois, 3 anos depois, imagina, o processo é indeferido, a pessoa recorre, daí ganha recurso para depois lá ser anulado por causa do direito de precedência. E claro, que isso é ruim, mas tem coisas que eu vejo desse parecer que é uma mão de 2 vias. Então, eu acho isso prejudicial para essa questão da segurança jurídica, mas tem coisas que estão escritas nesse parecer que são bem pertinentes. Por exemplo, a questão da segurança jurídica em relação ao entendimento do STJ, que tem firmado a possibilidade de ser legal o direito de precedência até em ação de nulidade. Então, pensa só, uma ação de nulidade, ela prescreve em 5 anos após concedido o registro.
Então, em 5 anos, a pessoa pode pegar e dizer, eu tenho, depois de concedido o registro, então, sei lá, demorou 3, 4 anos para ser concedido, mas 5 anos estando de nulidade, então a outra pode alegar o direito de precedência 8 anos depois, entendeu? Então, são tudo coisas que esse parecer traz, falando, então se já tem insegurança jurídica lá do STJ, eu vou diminuir essa insegurança, permitindo que a pessoa anule ainda na via administrativa, para não correr o risco de ser anulado lá na frente na via judicial, o que eu acho ótimo. E outra coisa que também eu acho interessante, e como eu tô falando, esse parecer, na minha opinião, ele tá bem embasado. Eu faria algumas coisas diferentes se fosse eu escrevendo, mas ele tá bem embasado, como por exemplo, no item 15, é a medida adequada, porque se protegeria a pessoa de boa fé, que foi lá e quis fazer o registro da sua marca, e daí só no momento da oposição que ela poderia perder o registro por causa do direito de precedência. Mas tem coisas ali que ele fala, por exemplo, um parecer que foi emitido depois de 2009, que falava do direito de precedência, então já colocava em xeque essa questão de ser debatido, né, se pode ou não, e ali ele tenta adequar mais essa possibilidade do direito de precedência ao caso concreto, como por exemplo o item 10 do parecer, ele fala o seguinte, que a pessoa que fez o pedido de registro e não pagou o decênio, ela não pode alegar o direito de precedência, porque ela já foi diligente, digamos, ela já foi atrás do registro e não cuidou, já foi negligente, não cuidou do registro, não teve o registro validamente expedido porque não pagou o decênio. Então, ela não pode mais alegar o direito de precedência. E o que eu vejo que nesse parecer ele faz? Ele tenta buscar o caso concreto para se alegar o direito de precedência. E eu acho isso ótimo. Então, o que dá, ao meu ver, no final, como deve ser aplicado o direito de precedência? Eu não estou aqui falando que, como falei, tem até coisas que eu escreveria diferente no parecer. E, ao meu ver, o direito de precedência, ele depende do caso concreto. Tem que se analisar qual é a atitude do agente, aquele que requereu o registro posterior, a força da marca anterior. Então, tudo isso são casos que tem que se analisar se realmente o direito de precedência poderia ser cabível ou não, quando se falando de processo administrativo de nulidade. E, com certeza, isso seria muito mais a fundo discutido na via judicial. Então, é isso aí, basicamente. Essa é a minha opinião sobre isso.